E o rei fará a sua vontade, e se exaltará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Ele falará coisas arrogantes contra o Deus dos deuses, e será próspero, até que a ira se complete, pois o que está determinado será feito. Ele não respeitará os deuses de seus pais, nem para o preferido das mulheres, nem respeitará Deus algum, pois se engrandecerá sobre todos, mas em seu lugar honrará o Deus das fortalezas, um Deus que seus pais nem sequer conheceram. Ele orará com ouro, prata, pedras preciosas, e com coisas de grande valor, e ele atacará fortes fortalezas com o Deus estrangeiro. Aos que o reconhecerem, ele aumentará a honra, e ele os fará terem domínio sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no tempo do fim o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte levantará como tempestade contra ele, com carruagens, cavaleiros, e muitos navios, e entrará pelas terras, arruinará como se fosse inundação, e passará. E virá a terra gloriosa, e muitos povos cairão, mas estes escaparão de sua mão, Edom, Moabe e os líderes dos filhos de Amon, e estenderá sua mão a outras terras, e a terra do Egito não escapará, e se apoderará dos tesouros de ouro e prata, e de todas as coisas valiosas do Egito. Os líbios e os cuxitas o seguirão, porém notícias do Oriente e do Norte o espantarão, e ele sairá com grande furor para destruir e matar muitos. E armará tendas de seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo, mas ele virá a seu fim, e não haverá quem o ajude. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está a favor dos filhos de teu povo, e será tempo de angústia tal que nunca houve desde que as nações surgiram até aquele tempo, mas naquele tempo teu povo será livrado, todo aqueles que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. E os sábios brilharão como o resplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas, para todo sempre. Porém tu, Daniel, guarda em segredo estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis outros dois que estavam de pé, um à margem do rio, e o outro à outra margem do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, e levantou sua mão direita e sua esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que será depois de um tempo, tempos, e a metade de um tempo, quando acabarem de despedaçar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. E eu ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, meu senhor, o que será o cumprimento destas coisas? E ele disse, caminha, Daniel, pois estas palavras estão guardadas em segredo e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados, porém os maus agirão malignamente, e nenhum dos maus entenderá, porém os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação assoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que esperar, e chegar até 1335 dias. Tu, porém, caminha até o fim, porque repousarás, e ressuscitarás em tua herança no fim dos dias. Parabéns, você concluiu o livro de Daniel. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são da parte de Deus, porque muitos falsos profetas têm vindo ao mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. E este é o do anticristo, do qual já ouvistes que virá, e que já agora está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido esses, pois maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, nos amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas sim, que ele nos amou, e enviou seu Filho como sacrifício para perdão dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e o amor dele em nós é aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o Filho para ser Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e quem está no amor está em Deus, e Deus habita nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois, como ele é, assim somos nós neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, pois o medo envolve castigo, e o que teme não está aperfeiçoado em amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem nunca viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o perverso domina, o povo geme. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas gasta os bens. O rei por meio da justiça firma a terra, mas o amigo de subornos a transtorna.